Olá, aqui é o Diogo do canal Flamenguista do Norte e hoje a gente vai trocar uma resenha sobre quais detalhes estão ainda impedindo o Flamengo de concretizar a compra do terreno do gasômetro para que enfim possa anunciar e dar seguimento ao seu projeto, a construção do estádio. Mas antes de a gente começar essa resenha, eu venho aqui pedir a sua ajuda para se inscrever no canal, é muito importante para o crescimento do canal, e ative as notificações para que você possa receber os próximos vídeos. Muito importante também deixar seu like, porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante para outros rubro-negros. E aí distribui esse vídeo também para que chegue mais rubro-negros e também aqueles que não são rubro-negros, mas que possam ser convertidos, não é mesmo? E um detalhe muito importante que talvez você não saiba, você frequentemente vê aí o Flamengo no topo do ranking dos times com maior engajamento nas redes sociais. Você sabe como isso acontece? Isso acontece porque cada vez que você dá um like em conteúdos relacionados ao Flamengo, onde o Flamengo é mencionado, isso sobe lá no banco de dados das redes sociais, associando o nome do Flamengo a engajamento. E no final, quando essas empresas de pesquisa, de levantamento de dados fazem esse levantamento, dá o Flamengo lá como top nesses rankings todos de engajamento. E isso é importante, claro, para o Flamengo, porque se traduz em contratos comerciais e maior relevância na mídia, enfim, mostra muito mais, coloca o time no status de muito mais relevância, não só no cenário nacional, como no cenário internacional. O que eu quero dizer é que você ajuda muito o meu canal, obviamente, com os likes, mas indiretamente também ajuda o Flamengo. Então não custa nada, deixa o like, compartilha esse vídeo com outros grupos de WhatsApp, aí, outros colegas rubro-negros, com os grupos que você tem, vai ajudar muito esse irmão rubro-negro que vos fala e, por tabela, o nosso querido Mengão. Vamos lá, gente, o que eu quero dizer com quais detalhes faltam para que o Flamengo possa, enfim, concretizar a compra do terreno do gasômetro e dar seguimento à construção do seu estádio. E essa notícia vai ser muito bem comemorada quando chegar, né? Porque é questão de quando ela vai chegar, tá? O que acontece? O Flamengo tem hoje o terreno do gasômetro que é gerido, ele é cuidado por um fundo de financiamento gerido pela Caixa Econômica Federal, e a Caixa estipulou ali um valor de 400 milhões de reais, estão se discutindo algumas condições para melhorar isso. Já coloquei em outros vídeos que a Caixa discute como pode facilitar essa compra, até que um terreno chegue a 250 milhões de reais, mas ainda faltam alguns detalhes, inclusive, para que esse terreno, essa compra seja fechada. Recentemente, o presidente Rodolfo Landim deu uma entrevista que o Mauro César até publicou no seu canal, no seu blog do UOL, e que ele relata muito bem o que ainda falta. E baseado nessa entrevista, eu fui pesquisar quais são essas informações, mais a fundo essas informações. Ele cita ali uma questão muito importante que é a CEPAC. O que é uma CEPAC? Quando você tem um terreno que tem todos os documentos de construção, de autorização da prefeitura, ela emite uma espécie de autorização que vira um certificado negociado, emitido pela Bolsa de Valores. Basta dizer que ela diz que esse terreno tem uma autorização, por exemplo, para construir um prédio de 5 andares, mas se foram feitas algumas adaptações, isso, aquilo, outro, adaptando isso aqui a tal coisa, esse terreno pode sair para uma construção muito maior, de repente de 50 andares, ou seja, multiplicar a quantidade autorizada no momento por uma quantidade bem maior, dependendo de algumas melhorias, algumas adaptações que se adequem à legislação urbanista. Esse é o ponto. Essas são as CEPACs, que seriam um certificado de potencial, um certificado de adicional potencial de construção. Na verdade, é um certificado que diz, olha, isso aqui pode se fazer muito mais do que hoje está autorizado. Então, óbvio que aquilo ali é um capital, é um valor que agrega
muito ao terreno, porque diz que o terreno pode ser negociado por muito mais do que ele vale hoje. E esse título sendo emitido em bolsas de valores significa que a negociação no mercado de ações ele pode ser muito mais flexível e até transferível. E aí está o detalhe. Qual é o ponto-chave que o Landim e o Flamengo estão negociando com a Caixa Econômica e com a Prefeitura? Porque, veja bem, é a Prefeitura que emite certificado. Isso tem que ser negociado, então, a três mãos: governo federal, governo municipal do Rio de Janeiro e o Flamengo. O que o Flamengo está querendo costurar? Olha, tira essa CEPAC desse terreno que eu vou comprar, porque aí baixa o valor do terreno. Lembremos, esse CEPAC ele aumenta o valor de mercado daquele terreno, porque é um potencial adicional de construção. Então ele aumenta o potencial de mercado, né? Até porque é um título discutido, emitido em bolsa de valores. Então o que o Flamengo está querendo colocar? Olha, você pega isso aqui, esse CEPAC, você tira desse terreno, a prefeitura fala que só pode ser construído isso aqui, não mais que isso, e é o que eu preciso para construir o estádio, e você tira esse CEPAC aqui, ou pelo menos reduz a capacidade de construção. Coloque só aquilo que eu realmente preciso. O que parece a CEPAC lá para o terreno do gasômetro é enorme o potencial de construção. Então o Flamengo está querendo negociar que esse potencial de construção seja reduzido para aquilo que ele realmente precisa, fazer o estádio, os empreendimentos de hotéis, enfim, tudo aquilo, empreendimentos hoteleiros, a questão de complexo gastronômico, academias, enfim, tudo aquilo que o Flamengo projeta como cidade do Galo, mas quer tirar esse potencial de construção, pelo menos parte dele. Ah, Diogo, mas aí o vendedor que é a Caixa não vai perder? Como é que a Caixa vai aceitar isso facilmente só para vender o terreno para o Flamengo? Ela não vai estar perdendo? Depende, porque a proposta do Flamengo é que a prefeitura tire esse CEPAC do terreno, reduza o CEPAC do terreno onde o Flamengo vai construir e transfira para outras áreas na proximidade do gasômetro, ali do Porto Maravilha, transfira essa mesma certificação para outros terrenos que a Caixa também é gestora do fundo. Opa, a Caixa ela não deixa de ganhar, ela simplesmente transfere daquele lugar os seus ganhos para outros terrenos onde ela também é gestora. Mais do que isso, ela ganha e muito mais. Por quê? Porque o Flamengo, ao concretizar a compra do terreno e sinalizar que vai ter um investimento, um empreendimento gigantesco ali, ela automaticamente ela valoriza todos os terrenos ao redor daquele empreendimento. E adivinhe por quem é gerido todos esses outros terrenos? Pela Caixa Econômica. Opa, a Caixa Econômica vai ter um ganho substancial na valorização dos outros terrenos, que ela é gestora do fundo. Mais do que isso, as CEPACs que foram transferidas do terreno do gasômetro para esses outros terrenos na proximidade, elas vão também ter um acréscimo substancial. Então a Caixa, muito mais do que apenas compensar a transferir do título de um terreno para o outro, ela vai ter um acréscimo nos terrenos onde ela é gestora do fundo, um acréscimo no mercado, porque o Flamengo vai construir um estádio ali. Isso diretamente já cria uma valorização substancial de todos os terrenos na proximidade, e ela também vai ter um acréscimo nos títulos negociados na Bolsa de Valores, as CEPACs, porque a capacidade de construção desses outros terrenos também vai valorizar. Então a Caixa ganha muito, e ao que parece, esse direcionamento aí, essa tratativa, esse caminho já está muito bem avançado, faltando ali alguns detalhes. Entre nós tem todo um viés político, então acredito eu que isso vai ser vai ser anunciado muito perto das eleições para alguém, vamos dizer assim, se beneficiar politicamente desse capital político. Então por isso também eu acho que ainda não foi anunciado totalmente, ainda não foi anunciado, mas está sendo costurado, e pelo que a gente vem vendo, está muito avançado. O prefeito do Rio de Janeiro, ele já sinalizou nesse sentido que vai estar dando toda a autorização para a transferência desses CEPACs de um terreno para o outro. A Caixa Econômica também já sinalizou com bons olhos essa transferência. Por quê? Porque ela ganha muito
na valorização dos outros terrenos que ela é gestora e também na valorização das suas CEPACs, inclusive essa que vai ser transferida. Faltando ainda fechar alguns detalhes, que é a forma de pagamento. O Flamengo pretende copiar um modelo que é muito usado por grandes incorporadoras quando adquire um terreno de um valor vultuoso. Parte é em dinheiro e parte é no resultado do negócio. Por exemplo, o Flamengo pode pagar parte desse terreno em imagens, já discutiu aqui em outros vídeos, ou em direitos de imagens, publicação, direitos de imagem, publicidade, desculpa. Isso tudo pode ser discutido. Tem aí um ponto aí com o BRB, porque o BRB é um banco concorrente da Caixa e o BRB quer ser o dono do names rights ou algo nesse sentido, ele quer ter a publicidade do estádio para ele, então tem esses pormenores aí sendo discutidos, mas o Flamengo está numa situação muito vantajosa, com tudo a favor para comprar o terreno na melhor condição, anunciar, como eu já noticiei aqui em outros vídeos, até dia 15 de novembro, não só a compra do terreno, mas como todo o modelo de construção, todo o projeto, tempo de início, tempo de finalização, quem vai ser os parceiros comerciais, qual vai ser o complexo ao redor, qual vai ser a estratégia, a capacidade, tudo isso já está muito avançado, gente, para ser anunciado na data de aniversário do maior do mundo, o Flamengo, dia 15 de novembro. Mas são esses detalhes ainda que estão sendo discutidos e o Flamengo, obviamente, está trabalhando para tirar o maior proveito, para fechar na melhor condição possível. Como eu venho dizendo aqui, o Flamengo tem muito favorável em termos de investidores e empresas interessadas em viabilizar esse negócio e isso não vai, de maneira alguma, prejudicar minimamente a capacidade de investimento do Flamengo com o time, com o futebol para os próximos anos. Muito pelo contrário, isso vai potencializar mais ainda a relevância e o crescimento do Flamengo e descolar dos demais concorrentes. Bom, mas esse é o ponto que eu queria trazer e colocar minha opinião também, mas eu quero escutar aqui a sua opinião, seus comentários, o que você acha disso. Não deixe de se inscrever no canal, como eu já disse, deixar seu like e compartilhar esse vídeo aí com mais rubro-negros, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.